Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educação em Foco Podcast. Estou aqui com a professora Helena Mendonça, muita experiência na área de letramento digital, muita experiência no ensino básico. Professora Helena, é um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, queria agradecer o convite, acho que é sempre uma ótima oportunidade a gente conversar não só sobre educação, mas temas aí relacionados com o digital, que é a minha área. Então, agradeço imensamente o convite. É um tema tão gostoso que antes de começar aqui o programa, já estava discutindo aqui. Exatamente, né, exatamente. Professora Helena, eu vi aqui que seu currículo é bem extenso, ele tem nuances bem interessantes, né? Até diferentes do comum, né? Que saem fora do comum na área da educação. E quem nos assiste geralmente são professores, são gestores educacionais, são pessoas que têm curiosidade até de saber, né? Como é que ela chegou até aí, né? Qual foi o caminho que ela percorreu? E a minha primeira pergunta é essa, né? Como é que você chegou aqui? Então, essa é uma história de vida importante minha, assim. Eu fui estudar engenharia eletrônica, muito por influência do meu pai, que foi engenheiro, e terminei a faculdade de engenharia eletrônica, estava trabalhando na IBM. Tinha conseguido um estágio e fui trabalhar na IBM, uma grande empresa de tecnologia. E lá na IBM, por acaso, eu caí na área de educação. Então, na época, a IBM tinha um projeto de educação, chamava-se Projeto Horizonte, na época, e a IBM oferecia computadores, softwares, serviços e serviços também de formação para os professores. Na época, a gente não tinha internet, a gente tinha modems de conexão com a BBS. Então, Era aquela conexão de escada ainda. Exatamente. Né? Então, a gente tinha uma estrutura ainda muito assim, diferente do que a gente tem hoje, mas a gente tinha já tinha softwares que permitiam que se propusesse atividades muito interessantes em sala de aula, atividades, por exemplo, de construção com mídias, com a realização de animações, por exemplo, por parte dos estudantes, a programação, a gente trabalhava com logo, a escrita e a edição de textos, que na época não era tão popular como hoje, enfim. Então, a gente propunha que o professor pudesse já trabalhar com o estudante, com os seus estudantes, com esses softwares. E aí, fui trabalhar nesse projeto e me apaixonei pela educação. E aí, quando eu saí da IBM, eu fui trabalhar numa escola de educação básica, já coordenando essa área de tecnologia educacional. Então, inicialmente, a minha formação não era em educação, e isso, como eu te contei, assim, isso era algo que me incomodava bastante, porque eu vinha de uma área dura, né, como a engenharia, e fui trabalhar com educação. Então, aí eu fui buscar formação, especialização, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, justamente para me preparar melhor para trabalhar com educação, né? Então, a minha busca depois da engenharia foi toda na área de educação, e no caso do mestrado e doutorado, eu fui pesquisar num grupo que era uma linha de pesquisa, que tinha uma linha de pesquisa que era Linguagem, Educação e Sociedade. Então, era uma área da linguística, mas voltada para se pesquisar os multiletramentos, e dentre eles o letramento digital. Então, um percurso de formação um pouco tortuoso, né? Mas que hoje em dia eu entendo que ele é muito mais aceitado, né? Porque antigamente eu realmente, assim, me sentia às vezes incomodada com esse percurso na educação. Sim. Mas hoje não, hoje eu acho que é muito mais aceito. Então, acho que é um percurso que traz muita riqueza, assim, para a minha atuação. E provavelmente na área que você atua mais, que é o ensino básico, ainda mais, né? Sim. No ensino superior, até por conta da grande pluralidade de áreas, sim, a aceitação é um pouco melhor. Sim. Né? E também por conta de uma estrutura acadêmica, às vezes, sim, um pouco mais rígida, né? De formação numa área do conhecimento. Então, sim, realmente, a educação básica talvez seja um pouco mais aberta para essa, sim, diversidade, né? Na minha visão, o letramento digital envolve múltiplas inteligências, né?
Porque quando você fala em letramento digital, você tem ali uma série de mídias, uma série de dimensões, diferente do letramento tradicional. Você poderia explicar para a gente o que seria exatamente o letramento digital e que dimensões ela abrange? Quando você fala em linguística e letramento digital, a gente está falando de que exatamente? Ótima pergunta. Quando a gente fala de letramento digital, a gente não fala necessariamente de saber usar uma tecnologia. A gente fala principalmente de um conhecimento de algo que a gente pode chamar de uma prática social, que são várias ali, mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo da escrita e da leitura. Né? A escrita e a leitura, elas são, hoje em dia, atravessadas pelo digital. A gente não pode pensar em como se aprende a ler e como se aprende a escrever sem pensar no digital, né? Sem pensar em como o digital atravessa essas práticas, como hoje eu leio, como hoje eu escrevo, né? Então, é como se estivesse se formando uma linguagem híbrida, né? Sim. Muitas coisas atravessando, né? Sim, sim. Então, a gente pode pensar também, quando a gente pensa em ensino de escrita, por exemplo, a gente pode pensar em gêneros textuais, né? Então, como eu aprendo a escrever um ensaio, como eu aprendo a escrever uma fábula. Então, quando eu entro com o digital, né? Esses gêneros, eles são ali modificados, né? Eles passam a ter nuances totalmente diferentes de um gênero que se dava num suporte ali de papel. Eles ganham uma fluidez que não existe no papel, né? Exatamente. Então, foi ótimo. Essa palavra é muito importante, fluidez, né? Porque se a gente olha para a estrutura, né, de um texto, né? Se a gente tem um livro, né, e a gente tem lá o texto num livro, ele tem uma estrutura física na qual a gente localiza uma página, na qual a gente sabe que lugar do livro ele está, na qual eu sei mais ou menos ali qual a altura do livro, se está no meio das páginas, se não está. E no digital, não. No digital, essa estrutura é completamente diferente. Em outro nível, né, os gêneros textuais, eles são tão bem definidos que você tem uma certa previsibilidade linguística no processo de interpretação. Sim. Né? Sim. E no digital, você tem uma coisa meio difusa. Sim. Que não gera muita previsibilidade, que talvez também gera até confusão, né, de interpretação. Sim. Né? Porque como não há uma regra bem definida, sim, você tem que ter ali até experiência digital para poder entender o que está acontecendo. Sim. Então você termina gerando certas confusões, né? Sim, e tem um conceito muito bacana, vários autores que tratam desse conceito no digital, que chama affordances. Affordances em inglês, ou propiciações. Então, o que é esse conceito? Esse conceito fala do que o digital propicia. Então, por exemplo, eu tenho hoje textos que podem ser multiplicados, né? Podem ser distribuídos de uma forma muito diferente da distribuição que eu posso fazer quando esse texto está num papel. Então, essa affordance, por exemplo, é chamada de reprodutibilidade. Por quê? Porque eu estou trabalhando com bits e não com átomos, né? Então, quando eu tenho essa possibilidade de reprodução desse texto, isso impacta a escrita, impacta a leitura. Sim. E aí, então, essa affordance, ela é um fator de impacto muito grande no gênero textual. Então, hoje, quando a gente estuda gêneros textuais eletrônicos ou digitais, a gente precisa olhar para as affordances das plataformas, dos meios, né, de onde aquele texto vai estar situado, né, que aí a gente tem a possibilidade de uma análise um pouco mais ali detalhada, mais aprofundada, para que a gente possa entender melhor o funcionamento desse texto, né? Entendi. Estou gostando demais, uma aula aqui. Ah, imagina. Eu postei recentemente até no meu LinkedIn um vídeo da década do ano de 1976. Eu postei porque achei curioso. Uma repórter de uma TV no meio da rua, no Rio de Janeiro, entrevistando transeuntes e perguntando para eles: olha, esse mês você leu quantos livros? Visivelmente algumas pessoas muito simples, não eram pessoas
enfim, com a condição social privilegiada. E todos que foram entrevistados leram pelo menos um livro naquele mês, um livro inteiro, né? E quando a repórter, qual foi o livro? Foi Machado de Assis, foi Lígia Fagundes Telles, foi o baiano lá, fugiu o nome dele, enfim. Mas, enfim, clássico, a maioria eram clássicos da literatura brasileira, não eram livros bobinhos, eram clássicos, muitos romances. E ela entrevistou, tipo assim, umas 6 pessoas, 8, o vídeo mostra várias entrevistas. E teve 2 pessoas lá que citaram autores internacionais também, clássicos. Incrível. E pelo que eu me lembro aqui, um dos entrevistados tinha lido 3 livros. Uau! Em um mês? Em um mês. Incrível. Né? E aí isso me fez pensar um pouco, né? Porque 1976 não é tão distante assim. Não é 100 anos atrás. Eu estou falando aí de 40 anos atrás. 40 e poucos anos atrás. Eu fico pensando até que ponto, né, essa quantidade de novas mídias digitais, né, e essa confluência com o letramento digital nos fez se perder no meio do caminho em relação à leitura e ao aprofundamento da leitura, né? Porque ao mesmo tempo que essas pessoas entrevistadas falavam que tinham lido vários livros, etc., e livros interessantes, você percebia na linguagem delas e na forma de se comunicar uma sofisticação linguística que hoje não é fácil de ser encontrada. Até em meios acadêmicos, hoje, você tem uma pobreza linguística que é impressionante. Sim. Outro dia eu estava vendo discursos de políticos de 1930, 1940. É um exercício interessante, eu recomendo. Pega lá, qualquer político, tanto faz a vertente. O interessante é ouvir a forma como eles concatenam as ideias e a parte linguística. É muito provável que se eu pegar um discurso, sei lá, de Getúlio Vargas e colocar para um jovem hoje de 18 anos escutar, ele provavelmente não vai nem entender boa parte do discurso. Tamanha é a sofisticação linguística que aquele político utilizava. Sim. E vale salientar que os políticos não são o maior exemplo de intelectualidade em lugar nenhum do mundo, né? E eu fico me perguntando até que ponto o digital fez a gente se perder diante disso tudo. E isso não é um problema do Brasil. Eu vou citar um outro exemplo para você trazer a sua opinião. Eu li um artigo, não lembro agora o autor, acho que era um psicólogo americano, já faz bastante tempo que eu li esse artigo, e ele dizia no artigo seguinte, que as universidades americanas, mesmo as grandes universidades, as melhores, não estão formando intelectuais, estão formando militantes. Por quê? E aí ele se baseou numa pesquisa. Essa pesquisa dizia o seguinte, que a grande maioria dos jovens universitários americanos das grandes universidades não leem os clássicos na sua fonte original. Eles leem autores que fazem um resumo ou opinam sobre os clássicos. Sim. Né? E aí, como ele já lê uma opinião de um terceiro, então ao invés de ele virar um intelectual, uma pessoa crítica e reflexiva, ele vira um cara que defende bandeiras, sem muita base. Entendeu? Isso também eu achei bem preocupante, porque a gente está falando das maiores universidades do mundo. Sim. Né? Qual é a tua opinião sobre isso? Onde a gente se perdeu, né, nesse processo? É uma pergunta complexa, né? Porque eu acho que são vários fatores, né? São muitos fatores. Eu acho que, assim, hoje a gente não vive mais sem o digital, né? Sim. A gente não faz coisas assim, não vai não dá para fugir, né? Carro de aplicativo, enfim, a gente não faz mais nada sem o digital. Ao mesmo tempo, a gente muitas vezes usa tudo isso de uma forma totalmente acrítica e ignorante. Ignorante no sentido de não saber, né? De não saber o contexto, não compreender a estrutura de funcionamento dessas plataformas, as intencionalidades, como se dá ali o financiamento dessas plataformas, qual que é o interesse desses conteúdos que estão chegando até nós, qual que é o funcionamento dos algoritmos ali de uma determinada plataforma. Então, a gente usa tudo isso sem entender esse contexto. Então, quando a gente não compreende esse contexto, a gente acaba sendo capturado, seduzido a utilizar o nosso tempo para interagir
com tais plataformas, né? E hoje a gente tem, então, uma estrutura, a gente estava conversando sobre isso, a gente tem uma estrutura de um conhecimento absolutamente fragmentado, absolutamente estruturado para visar o engajamento, né? Então, visando o engajamento meu, seu, de crianças e de jovens, né? Então, quando eu tenho essa estrutura que visa o engajamento, ela visa o seu tempo, ela visa o tempo diante das telas e a sua, aquela tela de scrolling, né? A tela e isso é um valor para qualquer rede social, para qualquer plataforma. Isso é um valor. Então, essa nossa interação com o digital de forma acrítica, ela é muito nociva. Ela é muito nociva. Por isso, a importância, sim, na educação digital, a gente desenvolver atividades junto às crianças e adolescentes para que eles possam construir uma autonomia de uso que dê a possibilidade deles usarem de uma forma crítica, de uma forma consciente, de uma forma a conseguir lidar com todas esses mecanismos de engajamento que são absolutamente sedutores. Tem o Alana, ele tem o Instituto Alana, né? Tem uma série de trabalhos muito importantes, né? De defesa do consumidor e pensando também na defesa do consumidor, olhando para o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E eles têm uma série de materiais publicados e tem uma pessoa, que é a Maria Mello, que faz uma pesquisa excelente no Alana, que ela fala sobre os padrões sombrios da internet. Né? Então, padrões de funcionamento das páginas feitos justamente para ludibriar, para enganar, para enviesar uma informação. Então, todos esses padrões, eles são fundamentais da gente conhecer, da gente dialogar sobre, da gente investigar. Então, esse conhecimento, ele precisa ser mobilizado junto às crianças e aos estudantes e aos adolescentes, porque só assim a gente pode ter um uso, pode continuar tendo um uso, porque sim, a gente tem vantagens. Ninguém quer fugir disso. Ninguém quer fugir disso, porque a gente tem vantagens enormes no uso do digital, né? Mas a gente precisa usar de uma forma a entender esse contexto. Então, quando a gente pensa nisso, é isso, onde que a gente se perdeu, né? A gente se perdeu, talvez, no deslumbramento. Por essas plataformas, pelo digital e pelas redes sociais. Caímos no conto da sereia. Exatamente. Então, a gente não pode se deslumbrar. A gente precisa realmente olhar para tentar entender como que aquilo se estrutura. O que você falou aí me faz pensar sobre... Olhando para trás, né? Antes do digital estar tão forte assim no nosso mundo, nós estudávamos fortemente, na educação básica principalmente, a capacidade de interpretar diferentes gêneros textuais. Uhum. Né? Então, você ler uma poesia é muito diferente de ler um conto, por exemplo. Sim. Né? Se você não conhece as estruturas poéticas, fica difícil interpretar uma poesia. Sim. É uma codificação completamente diferente, por exemplo. Sim. Só que a gente já conhece mais ou menos quais são as regras dos gêneros textuais. E se trabalhava isso na escola, e quando um jovem começasse a ler uma poesia, ele já ia interpretar de uma maneira diferente, seguindo aquela codificação. Quando ele lê um conto, interpretar diferente e assim por diante. Obviamente que quando um autor escreve um livro, ele também quer passar uma mensagem subliminar. Uhum. Né? Por trás às vezes de um romance, sim, de um livro muito bem escrito, tem às vezes uma ideia sombria, às vezes também. Sim, né? sim. Mas como o jovem naquela época passava pela escola e tinha um relativo bom conhecimento sobre os gêneros textuais e como interpretar tudo isso, então ele, em tese, ele tinha uma preparação maior para lidar com essa ideia sombria que eventualmente aparecia em determinados textos. Mas como a linguística utilizada no meio digital é muito fluida, ela não tem um formato rígido, inclusive a depender da ferramenta digital você tem uma modelagem completa, uma arquitetura completamente diferente, até para ensinar, né? Como interpretar tudo aquilo e entender esses processos não é uma coisa simples. Né? Mas você sabe que eu atuo em algumas escolas, né, de educação básica. E em várias das escolas onde eu atuo, a gente tem projetos de trabalho com as crianças para que elas aprendam os diversos gêneros textuais, aqueles que são
vamos chamar de clássicos, né? Então, por exemplo, na escola onde minha filha estuda, eu tenho 3 filhas, minhas 3 filhas estudaram. Eles têm um projeto longo de fábulas, para que elas aprendam o gênero textual de fábulas. Tem um projeto grande, extenso, incrível de poesia. Para que não só eles tenham contato com esse gênero através da leitura de vários autores, como que eles escrevam a poesia é uma coisa que praticamente sumiu das escolas, né? Assim, você pega os materiais didáticos, pelo menos que eu vi, andei... Isso é muito triste. É muito triste. É muito triste. Muito triste. É muito triste. Então, quer dizer, uma educação básica de qualidade, ela precisa mobilizar alguns gêneros textuais, são gêneros textuais clássicos, e que também são atravessados pelo digital, mas ao mesmo tempo ele mantém características que são características históricas. Se o jovem não compreender os gêneros textuais, ele vai ser pego muito facilmente pelo digital. Sem dúvida. Ele vai ser uma presa muito fácil. Mesmo porque a gente tem uma exigência também hoje no Enem, em vestibulares, em vários vestibulares, a gente tem exigência de textos que são textos... eu não sei se você concorda comigo, mas assim, quando você olha para trás, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, uns anos atrás, li a biografia do Churchill. Não sei se você conhece e já leu, mas... Não li. Eu acho que quem é da área da educação merece ler pelo menos o volume 1, porque são 2 volumes bem grandes e conta a história dele desde do nascimento até a morte dele. Uhum. Mas o que me marcou foi justamente o livro 1, que fala o período escolar do Churchill, que foi ali final do século retrasado para início do século passado. Ele era um dos piores alunos da turma. Tanto é que ele não conseguiu entrar na melhor escola. Porque tinha uma escola lá, porque ele veio de família nobre, a mãe dele era uma ricaça americana, acho que era o dono do New York Times, de um grande jornal americano, era o sogro dele. E o pai tinha título de nobreza, etc. E tal. Ele era uma pessoa privilegiada. E ele estava sendo encaminhado para ir para a melhor escola da Inglaterra e não conseguiu. Foi para a escola lá do Exército, que era boa, mas não era o top. E o livro relata, por exemplo, que Churchill lia aos 13 anos em grego. Olha só. E ele não era o melhor aluno. Né? Aos 13 anos ele lia Eneida de Virgílio. Eu fico pensando, isso final do século retrasado, com educação zero digital, sem muito acesso à informação, tudo analógico, né? Aos 18, 19 anos, muito jovem, ele já escreveu o primeiro artigo publicado no New York Times. Tanto é que ele ganhou o Nobel de Literatura depois. Eu fico pensando, se naquela época um aluno que não era considerado um aluno fora de série chegava a um nível de ter leituras nesse nível, onde a gente se perdeu novamente, né, na educação, né? Hoje você vai pegar os textos do Enem, você vai pegar os materiais didáticos utilizados nas escolas, são textos muito pobres, até os clássicos brasileiros você não vê mais. Eu lembro que na minha época de escola, pelo menos aqueles livros clássicos, Dom Casmurro, Machado de Assis, etc., a gente tinha a obrigação de ler, aquilo ali, uns 10 ou 15 livros que a gente tinha que ler, eu lembro até hoje. E hoje parece que nem isso. O que aconteceu com a gente? É isso que eu fico curioso. Eu acho que, apesar da gente ter problemas na educação brasileira, a gente tem muitas iniciativas muito importantes também na educação brasileira, né? Então, o que a gente, como país, precisa fazer é justamente valorizar e trazer essas iniciativas, essas boas iniciativas no Brasil, para que a gente possa tê-las como exemplo, né? E para que a gente possa ter mais seriedade no trabalho com educação no país, né? Porque eu acho que a gente tem conhecimento construído, a gente tem bons exemplos, e o que a gente precisa é justamente ter ações sérias, né, para que a gente possa ter professores bem preparados, para que a gente possa ter um currículo
um conjunto de obras literárias que precisam ser lidas, clássicos que precisam ser lidos na escola, né? A gente precisa ter uma seriedade na educação. Então, e isso em qualquer área da educação, sim, né? Então, eu sempre falo do digital, de se trabalhar com o contexto, né, de se olhar para o contexto. Isso é se olhar de uma forma, é olhar de uma forma séria para o trabalho com o digital, né? Porque se a gente olha para o digital de uma forma, vamos usar para entretenimento o digital, peraí, não é só para entretenimento, né? Eu posso ter, lógico, uma experiência gamificada, eu posso ter questões ali que trazem um percurso, né, específico ali para o meu estudante. Lógico que não vai ser tudo sério. Não estou falando isso, mas tem que ser sério no sentido de ter uma intencionalidade pedagógica ali. Quais são os objetivos de aprendizagem que estão ali em jogo? Né? O que meu estudante precisa saber até o 6º ano? O que meu estudante precisa saber até o ensino médio? O que ele precisa saber de escrita? O que ele precisa saber escrever? O que ele precisa saber ler? Então, se a gente tem essa seriedade na educação, a gente tem uma maior chance de ter um adulto, né? Um adolescente, quando chega ali no final da educação básica, um adolescente interessante, engajado, autônomo, né? Então, a gente precisa dessa seriedade, né? Porque a gente tem modelos e a gente tem conhecimento construído. E eu acredito que a gente pode ter uma educação de qualidade, porque a gente tem modelos e conhecimento construído. Não é que a gente não tem. Não tanto é que a história mostra. Exatamente. Né, que lá atrás agora, também na época do Churchill, às vezes a gente não tinha uma quantidade tão grande de pessoas que tinham acesso à educação, né? A gente tinha a educação um pouco mais restrita ali à elite, talvez. Então... A educação massificada, né? Ela surgiu com a sistematização da educação depois Segunda Guerra Mundial, né? Até lá a educação era muito então, elitizada. Realmente era mais restrita ali, né? A elite. Aí tinha um outro caráter também, né? É verdade. Tem esse porém. Você usou uma palavra interessante, né? Que é o engajamento. Sim. Na sua fala anterior. Sim. Quando a gente fala em engajamento, né? E você explicou muito bem, a gente não está falando de aprendizado, né? O aluno engajado não é nem sempre o aluno que aprende. Uhum. O aluno engajado é o aluno que às vezes milita, né? Que ele é favorável, que ele clica, dá o clique lá, o joinha, né? na aula ou no processo. Mas às vezes esse aluno engajado, quando chega na avaliação, a gente percebe que não surtiu, não gerou resultado, né? E eu percebo que essa coisa do engajar, que está muito no mundo digital, ela foi para o mundo real também, né? Você percebe que algumas escolas, alguns professores estão muito mais preocupados em engajar do que propriamente em gerar resultado palpável na educação. Claro que dá para ter as duas coisas, não vejo problema nenhum nisso. Mas só engajar não dá, né? E aí a gente vê muita firula também na área de tecnologia. Mas engajar, você diz assim, encantar, né? O joinha, sentido, né? Você vê um post legal, você joinha. Aí no outro dia você pergunta, por que você gostou? Sim. Nem lembro daquele post, nem sei o que foi que aconteceu. É porque o engajar é muito emoção, é muito momento, entendi. É muito... Sim. Que tem a ver, inclusive, com essa arquitetura que você falou, essa engenharia social que está por trás das tecnologias. Isso. Que não tem nenhuma ingenuidade ali, você tem uma arquitetura pré-moldada para engajar. Isso, né? Isso. Eu vejo que isso envolveu para o mundo real também. E eu vejo também e aí quem está falando é a pessoa que vende tecnologia, né? Eu falo isso aqui, às vezes a pessoa já me mandaram até mensagem, cara, tu tem empresa de tecnologia, você eu trabalho com tecnologia. Você trabalha, né? E você fala como se você fosse contra. Não sou contra. Não sou contra eu acho que a também. Tecnologia, para valer a pena na educação, ela tem que estar aliada à pedagogia. Se ela não está aliada à pedagogia, não adianta, não vai funcionar. Sim. Mas você que está do outro lado do balcão, né? Você que compra, né? Você está lá no Bioma, né? Na rede de escolas Bioma. Então você provavelmente é uma das pessoas que opinam se deve utilizar ou não, comprar ou não uma determinada tecnologia na sua rede. Você deve ser muito assediada do ponto de vista de muitas tecnologias. Sim. Muitas empresas te procurando. Isso aqui é fantástico, vai revolucionar a tua escola, vai ser
não vai mais precisar de professor, só com isso aqui tu vai resolver tudo. Tem muita conversa nesse sentido, né? Sim. Qual é o conselho que você dá para... E a gente estava conversando até sobre isso, né? De alguns gestores e pessoas da área da educação mesmo caindo nessas armadilhas, né? Desperdiçando recursos na compra de tecnologias que não faz o menor sentido comprar e que não vai gerar resultado. A gente vê também o setor público. Volta e meia vai lá uma prefeitura, não sei aonde, e aí compra 20 mil tablets, né? Sei lá, gasta milhões. Aí você vai perguntar, mas você vai usar isso de que forma? Não sei, compra, depois a gente vê lá o que é que a gente faz, né? E aí não gera valor nenhum, continua o resultado no IDEB muito ruim e tal. Qual é o conselho que você dá para esse profissional da educação que está, de repente, em posições similares à sua, né? De escolha, de opinar, de influenciar o uso de tecnologia? O que fazer para não cair nessas modinhas digitais, nessas armadilhas? É difícil. Agora, é muito importante que a gente tenha, né? E você falou da tecnologia estar alinhada, né, aliada, né? Você falou aliada? Aliada. A palavra aliada. Alinhada também funciona. Alinhada também a pedagogia. E, na verdade, a gente tem que ter muita clareza quando a gente olha para a tecnologia, a partir dos objetivos que eu tenho de aprendizagem, dos objetivos que eu tenho na minha prática educacional, né? Então, a tecnologia, a meu ver, ela não pode sobrepor a atividade educacional. Então, se eu tiver clareza dos meus objetivos de aprendizagem e se eu tiver uma equipe ali de professores, de profissionais que atuem nas diversas áreas do conhecimento, porque, por exemplo, quando eu vou avaliar uma solução, eu faço uma análise do ponto de vista técnico, né? Entro em questões técnico-pedagógicas, mas questões específicas das aprendizagens diárias do conhecimento específicas, isso é de conhecimento de outras pessoas. Eu não tenho conhecimento, por exemplo, do ensino da matemática. Então, eu preciso... A prática lá na ponta, né? Exatamente. Então, eu preciso do apoio de uma pessoa que conheça da aprendizagem matemática para que ela me apoie, para que ela analise uma solução, por exemplo, que ofereça, vamos dizer, exercícios, uma plataforma de jogos, de matemática. A questão do ensino da matemática, eu não sou capaz de... Então, quer dizer, a gente precisa ter uma equipe ali que analise do ponto de vista, né, dos vários pontos de vista, para que a gente possa fazer uma escolha bem feita, né? E essa escolha ela tem que levar em consideração, primeiramente, as questões pedagógicas, né? Que estão mobilizadas ali, as aprendizagens, né? Como efetivamente eu posso melhorar as aprendizagens dos meus estudantes, que tipo de dados essa plataforma, essa solução vai me dar, como que esses dados podem ser analisados pela minha equipe para que eu atinja determinadas metas, então, para que eu tenha objetivos claros, né, e que aí eu percorra esses objetivos. Então, a gente precisa ter muita clareza da onde a gente quer chegar quando a gente olha para qualquer tecnologia, né? E hoje, com as possibilidades que a gente tem de painéis de dados, né, de leitura de como que meus estudantes estão caminhando ali em determinadas atividades, né, que tipo de competências, quais são as competências que estão sendo mobilizadas ali, como que essas competências são mobilizadas de um ano para outro, como que ele avança ou não, né? Então, a gente tem a possibilidade de ter um acompanhamento muito importante que vai sim fazer diferença nos resultados, né, do estudante. Então, a gente tem que ter essa análise criteriosa, né? Tem vários materiais disponíveis. Agora eu não me lembro de cabeça, mas inclusive eu participei uma época da elaboração de um material justamente para guiar depois eu vou me lembrar e depois eu passo para você, para guiar gestores para escolhas de recursos digitais, né? Na prática, né, e aí me corrija se eu estiver errado, né, você está falando o seguinte: primeiro, quais são os teus objetivos? Isso tem que estar claro. Isso. Né, os objetivos educacionais, de aprendizagem,
a estrutura do teu currículo, o que é que você quer, onde é que você quer chegar. E aí, a partir daí, você tem que ver se aquela tecnologia vai realmente ajudar a atingir aqueles objetivos. E essa tua fala, ela é muito pertinente, porque o grande problema é justamente a organização desses objetivos. Quer dizer, você tem muitas instituições que sequer têm objetivos claros, bem definidos. Exatamente. E currículos bem definidos. Exatamente. Quando eu entrevistei o Nuno Crato, né, o ex-ministro lá de Portugal, lá em Portugal eles usam uma palavra que eu acho que é melhor do que a que eu estava usando. Que eu dizia assim, que os objetivos têm que ser específicos. Mas o Nuno Crato disse que lá em Portugal ele usa a seguinte palavra, os objetivos de aprendizagem precisam ser explícitos. Certo, certíssimo. Né? Então, eu troquei, não uso mais específico, tem que ser explícitos. Sim. Eles têm que ser tão claros que mesmo uma pessoa que não seja da área da educação, ao ler aquele objetivo, sim, ele vai entender exatamente aonde a escola quer chegar. Sim, sim. Só que, na maioria dos casos, pelo menos pela minha experiência, as escolas não têm isso, claro. Isso não está explícito. Pois é. E aí, mesmo que o gestor queira olhar para eles não estão muito claros. E aí gera uma confusão horrível, né? Pois é. Então, assim, se eu não tenho os objetivos claros, é fundamental que eu trabalhe para organiza a casa primeiro, né? Exatamente. Organiza a casa. Não adquire nada antes de você organizar isso. Exatamente. Para que eu possa justamente ter uma aquisição cuidadosa dentro dos objetivos claros. E aí eu queria mencionar também, rapidamente, que na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma análise de cursos online, totalmente online, de graduação e pós-graduação, à luz de teorias da decolonialidade digital. E, ao final da minha pesquisa, eu fiz uma proposta de uma série de questões para se fazer ao usar uma tecnologia para determinados fins ali, para práticas pedagógicas. Então, ao final, eu fiz uma proposta para que, a partir de vários critérios, eu possa passar por algumas questões para me perguntar ali, será que essa tecnologia que eu estou adotando, ela atende esse aspecto? Ela não atende? Eu olhei para essa questão, então, desde questões ali das affordances que eu falei, questões técnicas, questões voltadas a essa estrutura colonial da internet, né, de captura dos dados, engajamento e captura de atenção das crianças e adolescentes, enfim. Então, uma série de questões que são abordadas para que justamente a gente possa refletir de uma maneira um pouco mais aprofundada antes de começar a usar qualquer tecnologia digital na educação. Isso envolve também até a gestão dos recursos humanos, né, professora Helena? Porque, assim, eu tenho contato com muitas instituições de ensino, do ensino básico hoje, tanto do setor público quanto do privado, a gente trabalha também. E eu tive contato, por exemplo, com até uma rede de escolas razoável, grande do setor privado. E conversando com o diretor da rede, eu descobri que eles não tinham uma equipe pedagógica dedicada à rede. Né? Então, você tem uma rede de escolas e você tem as coordenações pedagógicas em cada escola, só que não existe uma equipe dedicada à rede, a pensar na rede, do ponto de vista pedagógico. Tá. E as equipes pedagógicas das escolas estão muito imbuídas no operacional da escola. Entendi. Então, elas também não têm tempo de pensar. Elas estão ali rodando, fazendo a escola rodar, atendendo aluno, atendendo o pai. Você não tem ninguém pensando, peraí, o currículo, isso aqui está alinhado com a BNCC? Não está? Vamos melhorar isso aqui. Avaliação, os dados que estão vindo da avaliação, vamos analisar os dados, vamos traçar estratégias a partir desses dados. Sim. Né? Tecnologia, qual é a tecnologia que vai encaixar para a gente atingir esses objetivos? Quer dizer, você não, sem pessoas com tempo útil para poder pensar no processo, no planejamento, pessoas da pedagogia ou que atuem na pedagogia, é impossível. É impossível. Fazer Me parece que há uma despreocupação em relação à qualidade do produto. Está se focando no operacional, na gestão financeira administrativa, no marketing, na relação com as famílias, com o cliente. Mas e o produto final, que é a educação, né? Como é que chega lá na ponta? Acaba talvez o material didático guiando tudo isso, né? E aí você fica na mão do sistema de ensino. Exatamente. Que cria um material didático que, por sua vez,
em muitos casos, também não tem esse processo de planejamento. Né? Você tem ali um amontoado de conteúdos que não estão necessariamente articulados entre eles, nem seguem uma lógica curricular. Ou que podem ser bons, mas não existe uma preparação. Ou não se encaixam com a estratégia da escola. Porque é impossível você criar um material que se encaixe em todos os projetos. Sim. Não dá. Sim. Né? Então não dá para se criar materiais a toque de caixa. Sim. Livros é diferente, porque quando você fala de livro, você tem uma obra extensa, em que na minha época, por exemplo, você tinha livros de química, livros de biologia na escola, que nem sempre a gente abordava tudo que estava no livro, porque é uma obra, foi feita uma obra bem extensa sobre quase tudo, e o professor ia guiando você dentro do livro. Você está no capítulo 8, vamos agora para o capítulo 12? Isso. E você ia ali, às vezes quando terminava o ano, faltavam uns 10 capítulos, porque não é agora isso aqui. Sim. Então, o material didático tem outra concepção, que é a seguir o material, né? E para seguir o material, ele tem que estar já encaixadinho, plugado no currículo da escola. Exatamente. Só que cada escola, em tese, deveria ter o seu próprio currículo, baseado na BNCC, mas tem que ter o próprio. A maioria não tem, ou quando tem, não é tão bem estruturado. Sim. E quando está bem estruturado, não vai ter material para ele, porque não tem mais livro. Exatamente. Então, a gente fica meio que numa sinuca de bico, né? E no ensino superior, como eu tenho contato com os dois níveis, isso está um pouco mais evoluído. Por quê? Porque no ensino superior não tem material didático, é livro, ponto. E geralmente são livros muito bons, porque em muitos casos é livro traduzido, inclusive, de grandes autores internacionais. Não que no Brasil não tem, porque tem livros bons também de autores brasileiros. Mas no ensino superior você já tem a noção de que tem que ter equipes pedagógicas dedicadas a isso. Né? Então, qualquer curso hoje, ensino superior, por menor que seja a faculdade, você tem lá uma célula pedagógica que pensa nisso. E talvez por isso a parte tecnológica do ensino superior está um pouco mais avançada. Ela é um pouco mais adiantada do que o ensino básico. Ela está ali uns 5, 6 anos à frente. Geralmente, o que acontece no ensino superior hoje, no ensino básico, demora um tempinho, mas demora um tempinho. Né? Mas eu acho que é importante pontuar, né, que a gente tem recentemente a publicação do complemento da base, né, de computação. Esse documento, apesar de eu ter críticas com relação a esse documento, ele é um marco muito importante, né, da gente ter competências digitais, né, relacionadas na educação básica, para que haja um currículo a ser planejado a partir dessas competências. Então, esse é um marco importante, que a gente não tinha isso antes. Isso é muito recente. Verdade. Muito recente. Então, com esse ainda documento... está para ser implementado. Né? Exatamente. Então, com esse documento, é muito importante que a gente consiga justamente estruturar, né, as práticas educacionais na escola a partir de competências digitais que estão planejadas a partir da base, né? Então, quer dizer, a gente tem avanços importantes, né? Mas, lógico, sempre temos muito a fazer. Né? Então, apesar dos pesados, eu sou otimista também. Exatamente. Professora, a conversa está muito boa, mas eu sei que você tem um compromisso logo depois aqui da nossa conversa. Eu agradeço demais o encontro aqui, o papo, ter conhecido você aqui. Muito, é muito bom. E deixo o microfone aberto para você, de repente, divulgar suas redes sociais. Enfim, fica à vontade, professora. Bom, eu gostaria de agradecer demais o convite. É sempre um privilégio poder conversar sobre educação, conversar com você, a conversa muito boa. Eu queria, na verdade, divulgar a publicação do meu livro, Colonialismo e Decolonialidade na Educação. Legal. A minha pesquisa aconteceu na USP e algumas teses foram selecionadas para serem publicadas e eu fiquei muito feliz também a ser publicada. Eu acho que ela pode contribuir nesse sentido, de uma análise, de uma reflexão sobre o uso do digital, as interações que a gente estabelece com o digital, principalmente pensando numa época, né, que a gente tem aí leis de restrição do uso do celular, que vem em uma hora muito importante, né, de uma intenção de puxar o freio de mão, né? Tem um colega meu do Instituto Alano, Rodrigo Negin, que fala, é importante a gente puxar o freio de mão para que a gente possa estruturar, regulamentar esses dispositivos, uso de dispositivos móveis, as redes sociais, para que a gente possa ter um uso mais
cuidadoso, mais seguro por parte das crianças e dos adolescentes. A gente não pode ter, a gente tem uma questão gravíssima hoje de acesso das crianças e jovens, de total insegurança e de questões terríveis acontecendo com crianças e jovens por causa desse acesso prematuro. Então, a gente precisa, a gente não pode proibir, mas a gente precisa restringir e construir autonomia para que eles possam, sim, circular no digital. Um acesso seguro, né? Exatamente. Só pegando essa sua fala aí para a gente finalizar, um ator americano bem famoso, acho que é o Matthew, esqueci o sobrenome dele, que fez o filme Dallas, que é casado até com a brasileira, acho que é Camila Alves. O filho só teve acesso ao celular a partir dos 15 anos de idade. Pois é, mas a recomendação é 13, você sabe, né? Não, ele foi até os 15. E o que eu achei interessante foi que quando ele liberou o celular, ele postou no Instagram deles, ele e ela, né? Postaram parabenizando o filho pela conquista do direito ao uso do celular e acesso às redes sociais. Muito bem. E colocando a mensagem, use com sabedoria. Né? Isso aí, quer dizer, um ator americano, milionário, mora lá em Hollywood. E aí depois eu fui pesquisar mais um pouco e vi que isso é uma prática comum entre inclusive os atores americanos e empresários americanos, colocar os filhos em escolas que não dão acesso a telas. Saiu uma notícia, né? Faz um tempo até que os líderes do Vale do Silício colocavam em escolas Waldorf, escolas que são bem bastante analógicas, enfim. Então, saiu uma notícia numa época, mas é isso, é importante a gente não ficar no deslumbramento. Né? A gente precisa dessas tecnologias, elas são importantíssimas, mas a gente precisa, sim, de uma seriedade no que diz respeito à interação, principalmente com as crianças e jovens. Isso é fundamental. Boa, né? Fantástico. Tá bom. Pessoal, foi uma aula aqui hoje. Imagina. Até o próximo episódio do Educação em Foco Podcast. Um abraço.